Bom dia, igreja mais que vencedora, a igreja que tem a marca do Cordeiro Santo de Deus, a igreja que está se preparando para aquele grande dia, no encontro com o Senhor nos ares. A igreja reunida de Jesus, que transforma o domingo, como a primícia para o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por essa igreja tão abençoada. Louvado seja Deus por sua vida, que você saiu com chuva, como que se fala, quando cai pouquinha chuva, é o quê? Não, aquela chuvinha, garoazinha, né? Ou com chuva, tempestade, ou sem nada, com chuvisco, ou com garoa, nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. E como é bom estar na presença dele. Esse privilégio não é de todos. Não é? Muitos ainda não conhecem isso. E nós temos uma vida ainda temos tempo para proclamar as maravilhas do Pai, para ver vidas se rendendo ao Senhor. Então, deixe-se usar pelo Espírito Santo para proclamar, não desperdice oportunidade. Tendo a oportunidade, fale de Jesus, fale do amor dele, fale de como ele te ama, como ele deu a sua vida na cruz, o sangue derramado, um sangue precioso, porque já vem chegando o dia em que nós seremos arrebatados com o Senhor, nós seremos recolhidos para o grande dia nos céus de luz, nas bodas do Cordeiro, amém? Então, hoje eu quero agradecer a todo mundo, a todos vocês que vieram aqui. Para mim, a igreja estaria vazia, sabia disso? Que para mim a igreja estaria vazia. Aí eu pensei, se eu pregar para um, para dois, tá bom, não é? Mas não, a igreja está presente. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Isso não tem preço não, amados. Você não está perdendo tempo da sua vida, porque a tua vida pertence a Jesus. Já que pertence a Jesus, nós temos que nos submeter a Ele e dar as primícias do tempo para Ele. Não é mesmo? As primícias da semana para Ele. Então, louvado seja o nome do nosso Deus, e você aplauda o Senhor, que é o autor da vida. Amém? O tema do nosso culto hoje é vivendo na expectativa da volta de Jesus. Romanos 13, de 1 a 14, diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura de Deus. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da sua carne. Oremos ao Pai. Senhor, nós te exaltamos, Senhor, e glorificamos o teu nome. Na tua presença, Senhor, pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nossos corações e na nossa mente e fale no mais profundo do ser de cada um de nós aqui. Nós sabemos que o Senhor tem a sua maneira peculiar com cada um. Então, sonda-nos, acrescenta-nos, Senhor, Paizinho amado, para que possamos sair daqui revestidos do teu poder, Pai, e ó Deus, com uma caminhada, Pai, como uma escada, Pai, que sobe.
mais e mais a cada semana, Pai, para que Cristo em nós seja a esperança da glória sempre e sejamos transformados, ó Deus, de glória em glória, até ser dia perfeito. Toma a direção desse culto, Senhor, e usa-me como canal do teu fluir, do nome santo de Jesus, para a glória de Deus, e a igreja diga amém, amém e amém. O dia da volta de Cristo logo está batendo a porta. E nós não sabemos o dia que ele virá. E por isso nós devemos viver apercebidos para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Então o apóstolo Paulo, ele faz algumas exortações sobre como devemos viver nesse tempo. Não basta discernir o tempo, nós precisamos viver em conformidade. Paulo usa 3 imperativos. Deixemos, revistamos e andemos. Então nós vamos lá. Esses 3 verbos governam o pensamento do apóstolo Paulo e que deve governar os nossos também. Então, assim, Romanos 13, de 12 a B, fala assim, ó, portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Mas, pastor, eu sou crente, eu tenho obras das trevas? Tem. Claro que tem. Você fica com raiva, você fica com ódio, você quebra tudo, você fala palavrão, você tropeça e sai aquela rajada, você não tem paciência, você não consegue se dominar, você olha para a pessoa com ódio, com raiva, sem domínio próprio. Irmãos, deixemos as obras das trevas. Então, aonde você deve deixar as obras das trevas? No seu dia a dia, no seu lar. Você sabe que é no casamento, dentro de casa, é que nós nos santificamos? Porque não tem lugar mais difícil de viver que dentro da sua própria casa, com o seu cônjuge. Porque cada um pensa de uma maneira. Mas ali é o lugar da santificação. Ali é o lugar de abandonar, de deixar as obras das trevas. Então, deixemos as obras das trevas. E não basta estarmos acordados. Nós precisamos despojar-nos das obras das trevas. Nós precisamos vestir-nos das armas da luz. Um soldado, você é um soldado, eu sou um soldado. Nós somos soldados de quem? De Cristo. Então, como nós vivemos? De pijama? Nós vivemos das armaduras da luz. Um soldado não vive de pijama. Ele se atavia com roupas próprias para o combate. De que forma? Consagração, oração. Fecha a porta do teu quarto, ore, insista, leia a palavra, leitura da palavra. Compareçam aos cultos, porque aqui nós somos transformados. Sabe, quem diz que você não precisa congregar é mentiroso. Está fazendo o jogo do diabo. Porque é aqui que nós somos transformados. É daqui para lá. Nós conseguimos ser transformados pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. A vida cristã, ela não é um spa espiritual. É um campo de batalha. Então, vem para cá, para a igreja tal, aqui a vida vai mudar.
Aqui você vai ter carro, aqui você vai ter a casa de 3 andares, aqui, ó o testemunho. Fala aí, meu irmão, fala aí, meu irmão. Ah, eu consegui, 3 meses que eu estou aqui, olha, eu era morador de rua, mas em 3 meses eu consegui uma casa de 3 andares, um carro importado pela madrugada, não é? Pela madrugada. Então, amados, deixemos as obras das trevas. Romanos 13 diz assim: andemos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Aí você vai dizer, mas eu não tenho inveja, pastora. Tem. Todos nós temos. Tá rindo, mãe? Tem sim, porque a inveja é aqui, ó, tá na carne de todo mundo. Só que a diferença do cristão é quando identifica o problema, é submeter a carne à palavra de Deus. Então, quando você sabe disso, você vai combater esse bom combate, não vai andar como filhos da luz. Porque se falar para mim que não tem inveja, eu vou dizer, não, tem. Tem sim. Tem. Todos nós, na carne, temos esse sentimento. A diferença é que quando você começa a seguir à risca a palavra, você começa a mortificar os feitos da tua carne. Você começa a ser exercitado pelo Espírito. E lá pelas tantas, ó, quem tem um carro importado, quem tem uma mansão, não faz diferença para a gente. Porque nós fomos o que? Treinados pelo Espírito. Vigiamos essa área muito perigosa. Mas se nós nos exercitarmos, andando como filhos da luz, deixando para trás as obras das trevas, nós conseguimos vencer. Então, Paulo passa da vestimenta adequada ao comportamento apropriado. E isso lista 6 pecados, tratando da falta de controle. Da falta de controle nas áreas da bebida, do sexo e dos relacionamentos. Orgias, bebedices, do sexo, dos relacionamentos, a impudicícias, dissoluções, contendas e ciúmes. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço gente que para lidar com essa pessoa, nós temos que orar muito. Porque a pessoa só chega para arrumar contenda. Se a pessoa tiver em uma festividade de família, alguma coisa assim, tá ela lá arrumando um problema. Ela olha e começa a bater um papinho, daqui a pouco, problema. Lá vem problema. Essa mesma pessoa eu já vi em sepultamento. Nossa, arrumando problema. Ela arruma problema aonde quer que ela ande. Então, é uma pessoa que precisa ser o quê? Transformada. Ela precisa andar como filhos da luz. Deixar os ciúmes, as contendas, as dissoluções, tudo de lado. Então, John Stott, ele diz, a falta de controle próprio nas áreas da bebida, do sexo, do relacionamento social, contradiz totalmente, um comportamento cristão decente. Porque, às vezes, a pessoa está com a Bíblia na mão, mas dá uma chance para ela, para ir numa festa de alguém que não conhece Jesus, para ver se não se transforma igualzinho a eles.
Então, essas áreas têm que ser controladas na nossa vida, porque já não estamos mais vivendo nós. Mas, amados, olha, se você puder alcançar meu pensamento, olha, nós precisamos atuar nessas áreas com decência, porque Cristo em nós, é Cristo em nós a esperança da glória. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando você tem um comportamento nada adequado, você está envergonhando quem? Teu Senhor, que mora dentro de você. Mas vamos lá. Romanos 13:14 diz assim: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Porque tem muito cristão assim. Muito. Revistamos-nos do Senhor Jesus. Em vez de viver premeditando como satisfazer os desejos da carne, o cristão deve se revestir de Jesus. Tornando-se de que forma? Semelhante a Ele. Não é assim? Você não gosta de saber que você é a imagem e a semelhança de Deus? Gosta? Então não fique premeditando. O cristão não pode planejar pecar. Porque se planejar pecar, segue-se que não estamos totalmente convertidos. Porque tem pessoas, tem irmãos que dizem, mas isso aí começa a planejar um meiozinho de pecar. Sabe como? Começam para dar luz ao desejo dele. Ao desejo. E aquilo ali é uma estrada que não tem fim. Mas no final ele falou assim, não fui eu não quis assim, aconteceu, nada, ele premeditou. Então nós temos que ser maduros o suficiente, sabe assim, fazer uma cariação com você mesmo no espelho e falar, não, isso aí está errado. Isso não é ser cristão. Ser honesto com você mesmo, ser honesto com você diante de Deus, porque isso vai ser cobrado um dia. Você está vivo, está achando que não vai ser porque você não vê Deus, mas Deus te vê. E naquele grande dia ele vai dizer, não, você premeditou esse pecado. Eu não fiz nada disso, fez. Você premeditou um pecado para aquilo acontecer. Isso é terrível. Isso é terrível. Então vamos nos vigiar. Não é isso que a palavra diz? Vigiar e orai. Então vamos nos vigiar. Para que nós não entremos em tentação. Porque se começar a dar asa aqui, nos pensamentos, e não pegar a palavra, e não introduzir, não ir correndo lá, e começar a ler, nossa, Jesus, é isso, tá bom, obrigado, mesmo que você queira, faça morrer os feitos da tua carne. Porque ela é inimiga de Deus. E aqui nós estamos aprendendo a nos revestir de Cristo. Você poderia ter vindo à igreja para pensar que ouviria uma palavra do dia a dia. O dia a dia, irmão, já está garantido por Deus. Agora, a tua transformação é todos os dias, é de glória em glória. E se há alguma coisa que te faça pecar, foge dela. Foge dessa situação. Fecha a boca. E foge dessa situação. Deus te ama. Jesus te amou com amor eterno.
eterno, derramou o seu sangue precioso, um sangue puro, sem pecado algum. Você é lavado e remido do alto da cabeça. Você é filho de Deus. Você tem o selo do Espírito Santo. Então, não te compete mais pecar, nem ter vontade de pecar, nem falar mal das pessoas. Coisa terrível é ver um cristão falando mal do outro. Então, nós devemos cuidar da nossa vida, porque é dela que daremos conta no dia do juízo. É dela, é da nossa vida. Imagine que eu vou ver o irmão pecando. E a minha vida, como é que tá? Aí, quando eu chegar no céu e Deus começar, olha só. Eu, não, mas aquele irmão, não estou perguntando daquele irmão. O teu irmão não te interessa. É a tua vida. Você vai subir para prestar conta de você, dos teus atos, e não do que o próximo fez. De certo ou de errado, não te interessa. Porque você peca bastante, quando coloca aquele irmão na cruz. Sabe, quando se aponta o dedo para alguém, tem 3 apontados para você. Muito pior juízo é para você. Então, vamos lá. Então, o cristão não pode viver pecando. Então, ele tem que se revestir de Jesus. Todos os deveres cristãos estão incluídos no revestir-se do Senhor Jesus. A nossa vida é em ser como ele, tendo aquela semelhança de temperamento e conduta resultante de estar intimamente unido a ele pelo Espírito Santo. Então, se você é unido com ele pelo Espírito Santo, é proibido uma inclinação pecaminosa. Essa união, você com o Espírito Santo, proíbe a indulgência para com toda inclinação pecaminosa. Você é templo do Espírito Santo. Aqui dentro é Jesus, não tem lixo, não pode ter lixo. Você não pode se comprometer a tua vida. Não pode, a palavra de Deus diz assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo. Tu imagina como nós entristecemos o Espírito Santo. Na nossa vida aqui na comunidade, é um crescimento espiritual. É ver Cristo em nós, a esperança da glória. É o crescimento de 30 você já passou, irmão. Que foi a sua salvação. De 60 e de 100 por 1. É batalhando o bom combate, é sendo transformado. Porque é no sendo transformado por Jesus que você não vai temer as más notícias, as situações, as provas duras, porque nenhum cristão vai crescer se não houver prova dura. Não adianta que ele não vai mimar. Tem esses pais que às vezes as pessoas, aquilo ali é filhinho de papai. Filhinho de papai que não sabe trabalhar, que não sabe pagar, que não estuda para... estuda, sou estudante. Barbado, sendo estudante ainda, nunca teve um emprego. Acha mesmo que ele vai para frente? Nosso Deus não nos ensina assim. É no meio da prova, é no meio da luta, porque você saiba andar com teus pés na direção certa. E é ele que te garante essa vitória. Só que ele não cria filhos mimados. Ele trabalha na tua vida para você ser um guerreiro com armadura e não de pijama. Amém? Então, aqui. Então, por que essa união proíbe a indulgência de toda inclinação pecaminosa? Por quê? O Deus da paz não quer saber de
conchavos com o diabo. Uma vez que você tem o Espírito Santo e começa a premeditar pecado na sua mente, é a mesma coisa do conchavo com o diabo. É a mesma coisa. Falando bem claramente. Ah, mas isso aí é muito forte. Mas é exatamente isso. Exatamente. Quando você fica premeditando fazer algo que é pecaminoso para satisfazer o desejo da tua carne, esse trapo de imundície, corpo de humilhação, você está fazendo o quê? Ali, um conchavo com o diabo, o teu adversário. Somente com a destruição do mal é que se alcança a verdadeira paz. Eu quero, mas não posso. Então, a salvação é do pecado para a santidade. Devemos andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, agir como Jesus agiu, sentir como Jesus sentiu. Isso é difícil? É claro. É um treinamento. Mas olhe, meus irmãos, Jesus morreu e vive e voltará. Ele cumpriu tudo isso diante do Pai. Ele é a porta das ovelhas. Você não é ovelha? Amém? Amém? Você é ovelha. E ele é a porta das ovelhas. Ele é o pastor das ovelhas. As ovelhas de Cristo têm provisão abundante aqui e delícias sem par por toda a eternidade. Vale a pena. Não seja cristão de qualquer maneira. Jesus, ele deve dominar-nos da cabeça aos pés. Cristão é um cidadão consciente dos seus deveres. Então, deixe Jesus dominar a tua vida, do alto da cabeça à planta dos pés. Porque você é um cristão. E todo cristão consciente, ele é consciente dos seus deveres. Sabe por quê, irmãos? Próximo. Ele está voltando. Jesus está voltando. Então, irmãos, prepare-se. Prepare-se, irmãos amados. Prepare-se, igreja. Jesus está voltando. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus de poder e glória, exaltado é o Deus da nossa salvação. Glorioso e poderoso é o teu nome. Nosso Mestre. Pai, Paizinho amado, continua a nos ensinar a viver na tua presença e andar como o Senhor, falar como o Senhor, agir como o Senhor e sentir como o Senhor. Dai-nos, Senhor, esse espírito de excelência por completo, para que a tua glória esteja sobre a nossa vida e sejamos, Senhor Deus, Cristo em nós, a esperança da glória na nossa caminhada, até que o Senhor venha, em o nome de Jesus. Pai, abençoa-nos, Senhor, capacite-nos, ó Deus, Pai, para que possamos alcançar, Senhor, a maturidade, Senhor Deus, de entender que é o teu nome de glória, é o teu Espírito, Senhor, que nos conduz sempre em triunfo. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Em nome de Jesus, levante a tua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós.
E a igreja que vive na expectativa da volta do Mestre, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do